Espera. Gravando. Boa noite. A partir de agora, nós vamos estar apresentando um seminário em relação à problematização referente às normas e regulamentos de transporte. Os participantes desse grupo são Beatriz Rodrigues, Guilherme Araújo, Olavo Washington, Samuel Rogério. O principal objetivo desse trabalho é fomentar o trabalho coletivo e a corresponsabilização, desenvolver a exposição oral e o debate coletivo, promover um quadro amplo e significativo de estudo de temas jurídicos aplicado a operações de logística. Pergunta 1. O transportador é contratado para realizar uma determinada operação, coletada a carga. No momento da utilização, surgem dúvidas a respeito do conteúdo dos volumes a serem transportados. Os empregados de transportadora, por alguma razão, desconfiam que a carga pode ser diferente do que está declarado na documentação. Nesse contexto, o transportador pode abrir o volume sem consultar o expedidor para verificar o conteúdo de carga. De acordo com a Lei número 11.442, de 5 de janeiro de 2007, cabe responsabilidade do transportador em caso de perda ou extrativo de carga transportada. Porém, cabe responsabilidade tênus ou exclusivo do expedidor e embarcador, pelas falsidades ou diferença na declaração de itens enviados por quantidade e tipo. O artigo 14 diz: a responsabilidade do transportador por prejuízos resultantes de perdas ou danos causados à mercadoria é limitada ao valor declarado pelo expedidor e consignado no contrato ou conhecimento de transporte, acrescido dos valores de frete e de seguro correspondente. Parágrafo único diz: na hipótese de expedidor não declarar o valor das mercadorias, a responsabilidade do transportador será limitada ao valor de 2 direitos especiais de saques. O artigo 15 diz: quando não definida no contrato ou conhecimento de transporte, a responsabilidade por prejuízos resultantes de atraso na entrega é limitada do valor de frete. O artigo 16 diz: os operadores de terminais, armazéns e quaisquer outros que realizam operação de transbordo são responsáveis perante o transportador que emitiu o conhecimento de transporte, pelas perdas e danos causados às mercadorias no momento de realizações das referidas operações, inclusive de depósito. O artigo 17 diz: o expedidor, sem prejuízo de outras sanções previstas, indenizará o transportador pelas perdas, danos ou avarias resultantes de invariacidade na declaração de carga ou inadequação de elementos que lhe compete fornece para a emissão do conhecimento de transporte, sem que tal deve indenizar, eximir ou atenuar a responsabilidade do transportador nos termos previstos nesta lei. Pergunta 2. Durante uma operação de transporte rodoviário, o caminhão do transportador sofre um assalto e a carga vem a ser toda roubada. O seguro é acionado e arca com o prejuízo do proprietário das mercadorias. Irresignada, a seguradora procura o transportador exigindo que o valor pago por ela ao proprietário seja ressarcido porque constatou que naquela operação de transporte houve uma violação do plano do gerenciamento de risco. Segundo a seguradora, o motorista alterou parte da rota. Ao analisar a movimentação, o transportador constata que, de fato, houve uma alteração de rota não prevista e que não foi autorizada pelo sistema de rastreio. Entretanto, constata também que o roubo aconteceu em um trecho da rodovia que estava previsto na rota original mesmo.
O transportador deverá ou não indenizar a seguradora. De acordo com a resolução do Ministério dos Transportes, na Agência Nacional de Transporte Terrestre, diretoria colegiada, resolução número 4.799, de 27 de julho de 2015. Cabe apenas a indenização em casos de perdas ou danos, não sendo citados roubos. De acordo com o artigo 25 do parágrafo 4, a responsabilidade do transportador por perdas e danos causados à carga é limitada pelo valor consignado do documento que caracteriza a operação de transporte. Acréscimo dos valores do frete e do seguro correspondente. No artigo 27, cabe às partes o direito a vistorias. No caso de danos ou avaria, será assegurado às partes de interesse e o direito de vistoria, de acordo com a legislação aplicável, sem prejuízo de observância das cláusulas de contrato de seguro quando houver. 3. O motorista Abel Carlos, empregado de uma empresa de transporte rodoviário de cargas, foi questionar o RH sobre se não deveria estar recebendo horas extras, já que lhe parecia estar trabalhando demais, cerca de 10 a 11 horas por dia. No setor, lhe disseram que a recomendação do direito da empresa é de que não são devidas horas extras porque o trabalho do motorista rodoviário é uma atividade de jornada e é possível controlar, nos termos da legislação trabalhista. Abel Carlos questiona, então, como vai fazer para respeitar aquele tempo máximo da direção que soube por conta dos colegas que é imposto de lei de trânsito. O empregador lhe orienta que, na verdade, o controle da jornada de trabalho deve ser feito pelo próprio motorista, cuidando para não dirigir a mais do que o tempo máximo previsto pela lei de trânsito, mas se atrasar o prazo de entrega. Neste caso, se não havendo acordo sobre horas extras e que não há na lei número 11.442, de 5 de janeiro de 2007, a orientação jurídica é para as horas extras, então, os profissionais autônomos. Questão 4. Um transportador é contratado para deslocar produtos químicos. Por razões de planejamento, disponibilidade de veículo, etc., o transportador resolve subcontratar o serviço, repassando a operação para outra transportadora de porte menor. Depois de subcontratada a operação, surgiu uma dúvida. O transportador original contratado é obrigado a verificar se o subcontratado tem condições de realizar a operação em todas as suas condições e requisitos, considerando que envolve produtos perigosos. Quais seriam? O transportador contratador, sim, deve verificar as condições da empresa subcontratada, orientado pelo artigo 8 e 9 da Lei 11.442, de 2007, que diz o seguinte: no artigo 8, o transportador é responsável pelas ações e omissões de seus empregados, agentes, prepostos ou terceiros contratados ou subcontratados. No parágrafo único, o transportador tem direito à ação regressiva contra os terceiros contratados ou subcontratados para se ressarcir do valor de indenização que houver pago. Ou seja, se há uma perda da carga, se há uma questão de extravio ou danos, o expedidor ele pode pedir um ressarcimento pelo prejuízo causado à transportadora contratada, e a transportadora contratada, com base nesse parágrafo único, tem o direito de pedir o ressarcimento do subcontratado pelos prejuízos causados. No artigo 9, a responsabilidade do transportador cobre o período compreendido entre o momento do recebimento da carga e a sua entrega ao destinatário, ou seja, depois que entrega, ele não tem mais responsabilidade nenhuma sobre a carga e antes da retirada.
A responsabilidade do transportador cessa quando o recebimento da carga pelo destinatário ou clientes, sem protestos, sem ressalvas, que às vezes acontece uma entrega e pode ter alguma ressalva no protocolo de entrega. Na Lei 9.605, de 98, no artigo 56, assim como também no Ministério da Infraestrutura, dentro na Agência Nacional de Transportes Terrestres, dentro da sua diretoria colegiada, junto à Resolução 5.947 de 2021, que é recente, vamos ressaltar isso. No artigo 35 e 36, apresentam todas as responsabilidades do transportador de cargas perigosas. No artigo 35, constituem deveres e obrigações do transportador. Assumir as responsabilidades atribuídas ao expedidor sempre que efetuar quaisquer alterações no carregamento de produtos perigosos, inclusive quando efetuar operações de redespacho. Utilizar veículos e equipamentos de transporte cujas características técnicas e operacionais atendam ao previsto nas instruções complementares a este regulamento, providenciar a limpeza ou descontaminação em seus veículos e equipamentos de transporte quando aplicável, ou seja, quando for exigido ou necessário, utilizar veículos, equipamentos de transporte que não apresentem contaminação de produtos perigosos em seu exterior, utilizar veículos e equipamentos de transporte a granel devidamente certificados ou inspecionados, portando o CIV e o CIP, conforme aplicável, e o CTP, que são todos registros de transporte de cargas e permissões de transporte de cargas de produtos perigosos. Transportar produtos perigosos a granel de acordo com o especificado no CTPP e no CIP. No inciso 7, utilizar corretamente os veículos e equipamentos de transporte, elementos de identificação, entre outros, portar o veículo e o conjunto de equipamentos de emergência, que são os EPIs, estabelecidos pelos artigos 8 e 9 do mesmo regulamento, exigir do expedidor o uso de embalagens permitidas, transportar produtos perigosos em volumes corretamente identificados e que possuam comprovação de sua adequação e programa de avaliação de conformidade, transportar produtos perigosos adequadamente acondicionados e estivados, utilizar condutor de veículo aprovado em curso específico, exigir do expedidor os documentos de que tratam sobre o regulamento, adotar os procedimentos em caso de emergência, ou seja, é necessário o treinamento do condutor, atender antes de mobilizar o veículo, assegurar-se de que esteja em condições adequadas ao transporte para o qual é destinado, ou seja, tem que verificar se a manutenção está correta, em dia, se o veículo é próprio para determinada carga. Antes de mobilizar o veículo, assegurar que esteja em condições adequadas. E dentro desse parágrafo único, se o transportador receber a carga lacrada e for impedido pelo expedidor ou destinatário de acompanhar as operações de carga e descarga, desde que devidamente comprovado, fica desonerado da responsabilidade por acidente ou avaria decorrentes do mau acondicionamento da carga. O transportador é solidariamente responsável com o expedidor na hipótese de aceitar para transporte de produtos cuja embalagem apresente sinais de violação. E com isso a gente conclui as respostas dos quatro questionamentos solicitados. E com isso a gente conclui nossa apresentação. Obrigado. Obrigada.